Um dia depois de o governo ir ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a derrota imposta pelo Congresso, que derrubou o aumento do IOF, o presidente Lula afirmou que a decisão não representa um rompimento com o legislativo. O governo Lula acionou o Supremo sob o argumento de que o Congresso violou a separação dos poderes porque o decreto não teria extrapolado as prerrogativas do presidente da República. No mesmo dia que ele, aprovou o decreto legislativo derrubando o OF que nós apresentamos, ele aprovou uma série de coisas, eu sou agradecido. Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais o país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e é o governo. Eu mando um projeto de lei, eles podem vetar, eles podem aprovar ou não. Se eu vetar, eles podem derrubar meu veto. E se eu não gostar, eu vou no Poder Judiciário. Ora, qual é o erro nisso? O erro, na minha opinião, foi, o descumprimento de um acordo que tinha sido feito num domingo à meia-noite na casa do presidente Hugo Mota. Agora, isso você pode perguntar, tem um rompimento com o Congresso? Não. Não tem. O presidente da República não rompe com o Congresso. O presidente da República reconhece o papel que o Congresso tem, ele tem os seus direitos e eu tenho os meus direitos. Nem eu me meto no direito deles, nem eles se metem no meu direito. E quando os dois não se entenderem, a justiça resolve. Marina Helena, hoje conosco. Que bom tê-la por aqui, Marina. Quero ouvi-la sobre essa briga do IOF que se arrasta. Ontem, então, o governo formalizou a ida ao Supremo. Vale lembrar que o PSOL já tinha se antecipado na semana passada. Ontem, então, o AGU Jorge Messias anunciou que também foi bater a porta do Supremo Tribunal Federal. E a gente tem agora o presidente Lula admitindo que não consegue governar sem o Supremo. Algo que a gente fala aqui muito, né, do consórcio entre o Executivo e o Supremo Tribunal Federal. Está aí, então, Lula recorrendo mais uma vez aos ministros do Supremo. Vale lembrar que esse caso vai cair nas mãos, caiu já, né, nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Muito boa noite. Boa noite, Paula querida, Ana, um prazer estar com você aqui, Silvio Navarro, Carlo Cauti, parceiro aí da economia. Sincericídio, né? Sincericídio de Luiz Inácio, algo raro, hein? Algo raro. Então, a gente tem que até que gravar, que essa admissão aí, né? Se eu não for até o Supremo, eu não governo mais. Então, olha só, algo muito grave, aliás. Realmente, o Lula se deu conta, porque ele sofreu uma derrota histórica que a gente não vê aí desde Fernando Collor, né? Então, foi realmente algo para entrar aí nos livros dos recordes aqui da política brasileira. E por quê? Esse que é o ponto. Porque, primeiro, que ele usou um imposto indevidamente. De novo, o IOF é um imposto regulatório. Claramente, em nenhum momento, desde que o Haddad anunciou essa medida, ele deu nenhuma explicação regulatória para esse imposto. Muito pelo contrário, também sofreu de sincericídio, algo raro também no nosso ministro da Economia, e sempre disse que foi para fins de arrecadação, algo proibido por lei. Então, o Congresso fez muito bem de derrubar essa aberração e agora, o Lula, sem ter o que fazer, resolveu recorrer ao STF, como sempre faz. E aí isso é bastante preocupante, porque será que agora o STF, mais uma vez, vai rasgar tudo para defender o governo Lula? Essa é a questão. E ter caído com o Alexandre de Moraes tem vários fatores aí. O primeiro é que o Alexandre de Moraes já disse que saíram aí, né, no Rádio Corredor, né, a gente sabe que tem muita gente com acesso aos ministros, mas tem saído por aí que antes de tomar qualquer decisão, ele vai tentar uma conciliação entre o Congresso e o governo federal. Olha a que ponto chegamos, ou seja, não é que o nosso Supremo vai analisar a lei, né? A letra fria da lei para mostrar, a derrubada foi constitucional ou inconstitucional, né? Isso aqui está certo ou está errado? Não, não, não. Ele vai tentar fazer uma reunião, né, para tentar trazer de volta a harmonia entre o executivo e o legislativo. Olha o absurdo que a gente está vivendo nesse país. Então, Paula, para mim, isso é muito preocupante nessa questão, que é essa interferência de um poder na competência do outro. É isso que a gente tem visto dia após dia no Brasil. Eles falam muito de harmonia, mas o que a gente precisava era que, de volta, cada poder fosse para o seu quadrado, né? Então...
Eu li esse bastidor também, Marina, a possibilidade do ministro Alexandre de Moraes fazer política. Fazer política. Né? Para ele fazer uma articulação política. Isso deveria política, levar ao impeachment para, do de ministro. repente, tentar um valor mais baixo do IOF, de repente chegar num meio termo para não pegar tão mal para o governo, nem para o Congresso. É um absurdo, né? Deixa eu incluir Silvio Navarro também na nossa conversa. Silvio, muito boa noite, seja bem-vindo. Eu quero te perguntar um ponto. O presidente Lula, ali num determinado momento, o Silvio fala que tudo isso aconteceu porque o Congresso descumpriu um acordo em relação a uma reunião que ocorreu um domingo, já umas 3 semanas atrás, em que participou, inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ontem, o Haddad disse que, inclusive, aguardava uma ligação de Hugo Mota para explicar o que teria ocorrido. Dá para a gente resumir que Lula disse aí que o governo foi traído pela Câmara dos Deputados? Silvio, boa noite. Paula, boa noite, Ana, querida, Marina, bom ter lá na bancada, Caute, boa noite, você que está do outro lado da tela. O governo não foi traído, Paula, até porque ele disse que um acordo foi construído no domingo à meia-noite. Não é assim que se faz política. Tem reuniões que acontecem semanalmente no Congresso Nacional com a presença dos líderes dos partidos e 383 votos. E um governo que não consegue colocar 100 no placar, isso não é traição. Isso simplesmente é um recado claríssimo do Congresso Nacional de que o casamento acabou, se é que um dia essa relação deu certo. Divórcio, a partir de agora, é um rompimento total, litigioso. Acabou, não tem mais emenda parlamentar que a senhora Gleisi Hoffmann, articuladora política que não é, vá chantagear por meio de rede social. Não tem Fernando Haddad, aquele mesmo do conto da cigarra e das formigas, não tem violão para ele tocar em emissora de TV nenhuma que vá, de alguma forma, sensibilizar os parlamentares preocupados. E insisto neste ponto que falamos tanto ontem e na semana passada. Os deputados estão preocupados com a sobrevivência política, isso é instinto político. Em julho do ano que vem, a eleição já está na rua e esses deputados não vão morrer abraçados a um afogado. Eles não vão fazer isso. Esse governo acabou. Um governo que caiu de podre. Aliás, para seguir aqui na analogia, já que falei em divórcio e casamento, Supremo Tribunal Federal não é vara de família, não tem de atuar para conciliação alguma. É a última corte recursal do país que deveria, pelo menos, agir na última instância para determinados assuntos específicos relacionados a artigos constitucionais. Me dê uma linha dessa questão do IOF, que é aumentar imposto, sobrecarregar o trabalhador que já paga imposto demais. Me dê uma linha que trate de Constituição. Nenhuma. Então, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes não tem de ser político, nem nenhum outro ministro deve ser político. Não é vara de família tampouco para conciliação. Esses são os pontos. Agora, Paula, para finalizar, é uma relação desgastada, uma relação que acabou. Como eu trouxe ontem um comentário numérico em relação a alguns partidos que devem desembarcar. Qual é o futuro? Qual é o próximo caminho a partir de agora? É prestar atenção no nervosismo do presidente Lula. Falando palavrão, se refere a esse jornalista que estava o entrevistando como o cara, o linguajar, as coisas estão mudando. Ele está demonstrando um nervosismo de quem não vai às urnas no ano que vem. O Lula não vai concorrer no ano que vem, vai alegar qualquer coisa, porque vai perder e ele não quer encerrar a carreira dele perdendo. Bom, deixa eu trazer o que disse o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, sobre essa crise do IOF. O ministro apontou a falta de diálogo entre executivo e legislativo como o responsável pela briga, pela repercussão do IOF. O IOF, essa crise do IOF, é mais a revelação de um sintoma do que da doença. Eu acho que nós precisamos tratar da doença, a falta de diálogo, a falta de coordenação. Isso aqui é apenas a ponta do iceberg de uma crise que nós precisamos resolver e debelar a crise. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não há questão econômica ou política envolvida na judicialização do IOF. O remédio legal para dizer se o que o presidente fez é legal ou não, é como é que a imprensa está querendo subverter com essas perguntas a ordem dos fatores.
Vamos colocar a coisa no plano certo. O que a Advocacia Geral da União está fazendo é perguntando para o Supremo: o presidente cometeu alguma ilegalidade? É isso. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também comentou o tema e destacou a importância do diálogo entre os poderes para superar a crise. Eu acho que, claro, não se pode levar a expressão do presidente literalmente. Nós vivemos um presidencialismo de coalizão, não é? Em que o presidente depende do beneplácito do Congresso Nacional para tomar decisões importantes. Nós temos um sistema político partidário muito fragmentado, temos um grande número de partidos políticos, isso dificulta o diálogo. Ana, quero te ouvir porque o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, conversou ali com a CNN e tentou colocar panos quentes no que disse o presidente Lula hoje mais cedo. Nós trouxemos aqui quando o Lula disse que precisa do Supremo para poder governar. Admitiu ali o consórcio, vem na esteira, sai correndo o ministro Lewandowski para dizer não é bem assim, né? Ele disse que não se pode levar a expressão do presidente literalmente. Mais uma vez, o ministro Lewandowski tentando dar aquela explicação de que a frase foi tirada do contexto, que não é bem assim. Paula, olha só, essas declarações, né? Primeiro, assim, totalmente não é normal numa democracia saudável você ter ministros da Suprema Corte, da mais alta corte do país, como celebridades, como rockstars, e todo mundo vai em cima, e eles falando. Porque uma coisa é a imprensa fazer o papel da imprensa. Eu quero saber, aqui o microfone, o que o senhor acha? Outra coisa é essa absoluta adoração que os ministros têm com os holofotes, com a imprensa ali, né, eles todos rodeados, e adoram ir às redes sociais, com vescotes, palestras, microfones, palanques, derrotamos o bolsonarismo, enfim. Isso é uma coisa, Paula. Agora, isso tudo mostra, para mim, que o consórcio Supremo, Executivo, os inimigos da liberdade de expressão, né? Este Supremo, não o Supremo como instituição, eles não odeiam apenas a liberdade de expressão do cidadão ou a liberdade do bom debate, a liberdade do questionamento. Eles odeiam uma coisa que é muitíssimo importante na nossa Constituição, na nossa República, na nossa democracia: o sistema de freios e contrapesos. Eles odeiam isso. Eles odeiam que os famosos, né, checks and balances, o Alexandre de Moraes vive falando essa expressão em inglês, checks and balances, para cá e para lá. Esse sistema de freios e contrapesos, ou seja, o presidente do país assinou um decreto que o legislativo olhou e disse: isso aqui não é justo, inclusive tem que ser. Se essa opinião do presidente, se ele acha que isso deve acontecer com a nação e ele quer fazer via decreto, nós, Congresso, nós precisamos colocar a nossa digital e dizer que sim ou que não. Eles não gostam disso. Eles odeiam o sistema de freios e contrapesos com um Congresso independente. Eles odeiam um Senado independente, e para mim é a eleição mais importante de 2026, porque é ali que mora a ferramenta de freios e contrapesos contra um judiciário tirano, como nós temos hoje com o ministro Alexandre de Moraes. Portanto, Paula, nós temos que, né, sempre mostrar essas frases e todas as entrevistas, mas no final do dia é isso. Eles querem a tirania, eles não querem que esse sistema funcione de maneira adequada e que o povo tenha a voz que o povo deve ter por direito e também por dever, às vezes através das redes sociais e principalmente através do Congresso.
Cauti, a gente trouxe também um trechinho do que disse o ministro Gilmar Mendes lá em Lisboa. Daqui a pouco a gente fala do Gilmar Palusa, mas vai muito ao encontro do que trouxe a Marina do bastidor, de que haveria ali uma costura interna entre o Supremo, o Executivo e talvez o Congresso ali para achar uma saída, uma solução para essa crise do IOF, quando ele diz que o problema é a falta de diálogo entre o governo e o Legislativo. E aí ele fala de novo, né? Nós precisamos resolver. Nós quem? O Supremo, os ministros junto? Pois é, virou a terceira Câmara da República, né? Temos a Câmara, temos o Senado e temos o Supremo, que se as duas não decidirem conforme o governo quer, o governo vai lá e diz, manda os outros fazer o que eu quero, que é exatamente esse o caso. E, de novo, também me ligando àquilo que a Ana estava falando, o conceito de check and balances. O parlamento, como a gente o conhece hoje, existe há quase 1000 anos, justamente para limitar o poder do soberano, que antigamente era o rei e agora é o presidente da República. E a primeira limitação é aquela de aumentar os impostos, aumentar a carga tributária. A primeira Constituição da história da humanidade, que é a Magna Carta, lá da Inglaterra, de 1200, foi criada justamente para tentar evitar, para tentar coibir o soberano, que queria cada vez mais impostos, de aplicar novas tarifas, novas taxas em cima da população. Então, fizeram uma revolução, obrigaram o soberano a aceitar isso, obrigaram o soberano a aceitar uma assembleia, naquela época de nobres, né, depois eleita, para evitar que tivesse a onipotência do rei e agora, nos dias de hoje, de um presidente da República. Eliminar esse poder do parlamento é basicamente fechar o parlamento. É um AI-5 light. É um AI-5 sem falar de AI-5, entendeu? É dizer, olha, se você não decide conforme aquilo que eu quero, alguém vai decidir no seu lugar. Então, para que eleição? Para que votar? E aquilo que o Gilmar estava falando, eles perceberam 2 anos e meio depois que eles não têm maioria no Congresso. Que eles perderam as eleições de 2022 no Congresso, nunca tiveram maioria, nunca conseguiram aprovar aquilo que eles não conseguiram comprar com emendas parlamentares em doses cavalares. Lembrando que em 2023 eles gastaram entre 35 e 40 bilhões de reais de emendas parlamentares para aprovar aquilo que o governo queria, porque eles não têm a maioria, não tinham e não têm hoje. Em 2024 também torraram bilhões de reais de emendas parlamentares para aprovar poucas coisas no final. Em 25 acabou o dinheiro, não tem mais como comprar os parlamentares, eles vão para o Supremo para obrigá-los. Mas a briga vai ser muito boa, porque os deputados não vão baixar a cabeça e não vão aceitar que o Supremo bypasse o seu poder escrito na Constituição. O presidente Lula comentou a queda das universidades brasileiras no ranking global de qualidade. Neste ano, 46 das 53 universidades brasileiras que integram o ranking das 2.000 melhores do mundo caíram na classificação. O petista atribuiu os maus resultados aos ex-presidentes Jair Bolsonaro e Michel Temer. Da pesquisa é por conta de redução de investimento. E a gente não pode discutir isso sem lembrar que esse país, em 2016, teve um golpe. E depois teve a loucura do presidente Bolsonaro. Marina, vale lembrar que essa entrevista foi concedida hoje à TV Bahia. O PT está há 17 anos no poder, ali com alguns intervalos, e a culpa é do Bolsonaro e do Michel Temer, segundo o presidente. 20 anos, dos últimos 26, é uma coisa inacreditável, né? Como é que pode, eles estando no poder por tanto tempo, culparem Bolsonaro, mas é só o que eles fazem. E se a gente pega a história, é o que eles sempre fizeram, né? A gente vê ali o Lula no